António Damasio diz que a tecnologia está a mudar o nosso cérebro. O cientista é um dos maiores especialistas mundiais nas neurociências e dirige o Instituto do Cérebro e da Criatividade na Southern California University. António Damasio esteve em Portugal e deu uma entrevista em exclusivo à RTP Informação. É o mais prestigiado cientista português, uma referência mundial no domínio das neurociências. Professor António Damasio, muito obrigado por esta entrevista à RTP Informação. O senhor está em Lisboa para participar numa conferência que responde a uma questão que é esta: como é que a tecnologia está a mudar as nossas vidas? Esse foi o desafio que a Nova Base, a empresa tecnológica, lhe fez para a sua conferência, e eu perguntava-lhe justamente isto: de que modo é que a tecnologia está a mudar a vida dos cidadãos no século XXI? De modos bem diversos. Evidentemente, talvez o aspecto mais notável é o que permite um acesso muito rápido à informação de toda a espécie, à informação em geral, científica, informação sobre a vida das pessoas, informação sobre acontecimentos do mundo. As várias tecnologias da informação permitem um acesso muito mais rápido. Aquilo que mais me interessa neste momento é para além dos aspectos positivos que são manifestos, em matéria de rapidez e quantidade de conhecimento que a tecnologia nos permite aceder, é ter a certeza de que vamos poder reduzir os riscos dessa tecnologia, especialmente os riscos de uma tecnologia com um uso muito mais amplo do que aquele que se poderia ter previsto. Por exemplo, o uso da tecnologia em redes sociais. Há coisas que são bem positivas e coisas que têm a possibilidade de ser negativas. Isso são alguns problemas que me interessam. E a tecnologia e a forma como nós nos relacionamos com ela está a alterar ou está a mudar o nosso cérebro? É muito provável que esteja a mudar o nosso cérebro. Seria bastante difícil de imaginar que fosse possível ter uma tecnologia com a enorme capacidade que tem neste momento e não introduzir modificações na forma como, primeiro, o cérebro funciona em relação a ela e depois também em relação às gerações seguintes, a forma como esse cérebro se vai desenvolver. E, novamente, tem muito a ver com a quantidade de informação, e também a ver com a rapidez com que essa informação entra no cérebro, a rapidez com que pode ser armazenada a informação, a rapidez com que a informação se pode aceder à informação e a rapidez com que pode ser manipulada. E essas alterações podem ser em que sentido? E são sobretudo nas novas gerações que têm uma dependência muito maior das tecnologias? É diferente essa mudança que a tecnologia pode ter no cérebro, por exemplo, das crianças e dos jovens, do que da nossa geração, que temos uma outra forma de lidar com a informação? Sim, é muito provável que a influência seja diferente, mas é preciso reparar que estamos a falar de hipóteses, estamos a falar de possibilidades que devem ser estudadas, e há muito poucas certezas sobre aquilo que a informação pode fazer em matéria de transformação do nosso cérebro. Há hipóteses, há algumas que são provavelmente corretas e outras que não, mas é evidentemente preciso estudar o problema. E o problema ainda não tem sido estudado porque a evolução das tecnologias é tão rápida que não tem havido a possibilidade de acompanhar através da ciência. Mas com certeza que vai ser possível. A diferença entre as novas gerações e as outras é evidente, porque a maneira como a tecnologia penetra é diferente. Nos casos, as pessoas são arrastadas e são quase que obrigadas a acompanhar. Noutros, nas novas gerações, é um aspecto perfeitamente natural, quase lúdico. As pessoas brincam com as novas tecnologias. Acha que há o risco da dependência, sobretudo das novas gerações, em relação às tecnologias? Estou a fazer esta pergunta porque, por exemplo, eu vejo o meu filho que está sempre dependente ou de um computador, ou de um iPod, ou de um tablet, que está sempre ligado. Aquilo parece quase o prolongamento do seu próprio corpo. Acha que isto pode ser um risco?
Pode e não. Claro que é um prolongamento do corpo. Não há dúvida nenhuma que é um prolongamento. Mas parece uma parte indissociável. Ouça, para si e para mim, ambos temos óculos. Os óculos são um prolongamento indissociável do nosso corpo. Seria impensável para si sair para a rua sem óculos e para mim também, possivelmente nem um nem outro podíamos ver muito. Portanto, isso é um prolongamento que nós aceitamos, é um prolongamento tecnológico, belíssima invenção, e essa dependência não causa grande problema. Portanto, a dependência de iPhones e de telemóveis variados e de computadores não me parece um problema, problema grave. Mais uma possibilidade do que é uma possibilidade, é uma extensão, é uma possibilidade, não é uma coisa que ajuda a forma como conduzimos a nossa vida. Claro que seria bom se as pessoas não substituíssem algumas das suas capacidades pelo computador. Claro que seria ótimo que as pessoas mantivessem a sua capacidade de aprendizagem, capacidade de se lembrar das várias coisas que precisam de saber e não tivessem que depender sempre do computador. Mas não me parece que os riscos aí sejam grandes. Qual é a linha de investigação que o Sr. Professor está a desenvolver neste momento em relação na área que é a sua área, que é o cérebro? O meu instituto em Los Angeles, na University of Southern California, tem diversos aspectos de ênfase. Há um aspecto que tem a ver com compreender a forma como o cérebro não só trabalha as emoções, mas sobretudo quando trabalha um nível que é o nível da experiência das emoções e dos estados do corpo, a que chamamos sentimento. Os sentimentos são um aspecto extremamente importante da vida humana e da vida de muitos outros seres vivos, que têm uma importância extraordinária na forma como regulamos a vida, na forma como vivemos a vida individualmente e a vida do ponto de vista social. Esse é um aspecto extraordinariamente importante. Há aspectos que têm a ver com a percepção, a forma como a percepção é realizada pelo cérebro, e a forma como a percepção e também os sentimentos interferem de forma a criar aquilo que chamamos consciência. E há um aspecto há dois aspectos mais que são importantes no Instituto. Um que tem a ver com o transformar a neurociência, que até hoje tem estado sobretudo ligada a aspectos da medicina, especialmente no que diz respeito à neurologia e à psiquiatria, ou ligada à ciência básica, transformar a neurociência, ou dar à neurociência a possibilidade de nos abrir a forma de compreender como a cultura e a sociedade têm sido organizada. Portanto, para além da medicina, para além da ciência básica que nos permite compreender como o cérebro funciona, é possível compreender a sociedade e a cultura e a forma como instituições como, por exemplo, instituições de justiça, de política, de economia, instituições religiosas, artes e humanidades, como é que eles se desenvolveram a partir de que processos de criatividade cerebral todas essas estruturas sociais emergiram. Isso é muito interessante. É um aspecto que me interessa muito e é um aspecto novo, porque é um ângulo completamente novo da neurociência e é um ângulo em que temos sido pioneiros e o nosso Instituto está devotado para isso. E tem alguns aspectos práticos, como, por exemplo, saber a forma como o cérebro humano trabalha a música e outras artes, a forma como, por exemplo, a música modifica o cérebro humano e a forma como o cérebro humano tem certas estruturas e certas características que levaram à descoberta, à invenção e ao trabalho sobre a música. Portanto, são aspectos que são, de facto, novos em relação à história da neurociência e que vêm, na nossa visão, completar aquilo que existe do ponto de vista prático da medicina, que tem a ver com o diagnóstico e o tratamento de doenças cerebrais e o aspecto básico, fundamental, que tem, por exemplo, a ver com a descoberta
tanto ao nível celular ou molecular como ao nível dos sistemas, a forma como o cérebro de facto funciona. E quais são as grandes perguntas que o senhor pretende responder nessa pesquisa? A ligação do cérebro à sociedade e à cultura, porque o cérebro é individual, cada um tem o seu, não é? E daquilo que eu estou a escutá-lo, o senhor quer ir mais longe, compreendendo os fenómenos de natureza social, não é? Claro, os seres, todos nós temos um cérebro individual, mas temos cérebros individuais, mas no fundo somos seres sociais, não há indivíduos humanos a viver sozinhos. Nós vivemos sempre em sociedade e os seres vivos, de um modo geral, vivem sempre em sociedade. Nós dependemos dos outros, não é possível fazer a regulação da vida sem depender dos outros. E sem depender dos outros a diversos níveis. A um nível quase pessoal, num espaço limitado, e a um nível grande social, que vai desde o nível da cidade ou do Estado ao nível do universo inteiro. Portanto, são essas várias ligações que nos interessam e a forma como certas estruturas cerebrais têm tido papéis muito importantes na criação desses vários instrumentos, dessas várias estruturas a que chamamos estruturas sociais. E uma outra questão tem a ver com a aplicação do conhecimento que temos sobre o cérebro a aspectos práticos, nomeadamente a doenças como a depressão ou o autismo. O conhecimento que o seu Instituto e o seu trabalho está a trazer tem permitido um maior conhecimento destas duas doenças, seja a depressão, que é uma doença com impacto mundial, seja o autismo, por exemplo? Temos um interesse muito grande, particularmente no que respeita à depressão, porque, por exemplo, o nosso interesse sobre emoção e sentimento é fundamental. Não é possível ter um entendimento completo e profundo daquilo que é depressão ou daquilo que são, por exemplo, síndromes de dor ou drug addictions, se não houver um entendimento da forma como os sentimentos são estruturados e da forma como são processados pelo cérebro humano. Portanto, isso tem uma importância extraordinariamente grande e, como digo, depressão é um dos aspectos em que a investigação que estamos a realizar vai ter um aspecto prático. Sendo que o cérebro é uma parte do nosso corpo tão complexa, quanto é que nós já conhecemos do cérebro humano? É impossível quantificar quanto é que se conhece do cérebro. Posso dizer que, evidentemente, conhecemos muito mais do que aquilo que conhecíamos há 5 anos, ou 10 anos, ou há um século, mas aquilo que falta conhecer é extraordinariamente grande. Mas há mais o que desconhecemos do que o que conhecemos? Claro que só sabendo tudo seria possível dar-lhe uma resposta, mas a minha impressão depende dos dias. Há dias em que se fica extremamente contente de ver que há, de facto, respostas que temos hoje em dia que são extraordinariamente importantes e que nos dão uma visão do cérebro que é relativamente completa. E há outros dias em que, de facto, verificamos que há tantas coisas que são supostas, mas que não são, de facto, verificadas, que temos exatamente a visão do contrário, que aquilo que falta fazer é maior do que aquilo que já está feito. Muito obrigado.